Thread das narrativas contra o Jair Bolsonaro. Para mais detalhes, eu escrevi um livro, que irei imprimir ainda este ano, espero, chamado Bolsonaro não traiu o Brasil. Desmentindo 22 narrativas. De resto, usarei esta thread para, resumidamente, destruir narrativas contra o Jair. Narrativa 1. Bolsonaro traiu a pauta conservadora. Negativo. O governo Bolsonaro não deixou passar o aborto, tem combatido a ideologia de gênero, recentemente aprovou homeschooling, combateu duramente o narcotráfico e criou a primeira secretaria de alfabetização. Narrativa 2. Bolsonaro não cumpriu as promessas de campanha. Negativo. Comércio com o mundo todo sem viés ideológico, dessalinização da água no Nordeste, reforma da Previdência, liberação gradual das armas, endurecimento contra bandido, combate às drogas, proteção à família. Privatizações, obras em todo o país, ferrovias, marco do saneamento, lei da liberdade econômica, pente fino no INSS, no BNDES não envio de dinheiro a ditaduras socialistas, reduções de impostos, estas são só algumas das promessas de campanha gradual ou totalmente cumpridas. Narrativa 3. Bolsopetismo ou Bolsonaro é igual a Lula. Mentira deslavada. As pessoas que usam desta narrativa pegam elementos que não são petistas, mas que os petistas fizeram, para fazer um falso paralelo com Bolsonaro. Não só os dois defendem coisas diferentes, como são diferentes. Narrativa 4. Bolsonaro se vendeu ao Centrão. Negativo. Primeiro, Centrão não existe, é uma abstração, logo não há como alguém fazer algo com um ente que não existe. Segundo, Jair fez acordos lícitos com os políticos de centro dispostos a negociar, faz parte da democracia, ele não é ditador. Narrativa 4.1. Bolsonaro prometeu não fazer toma lá da cá. Sim, prometeu e tentou cumprir, mas Rodrigo Maia, MBL e CIA tentaram transformar ele em a rainha da Inglaterra e implementar o parlamentarismo branco ou dar impeachment, então ele teve que negociar com quem podia. Isto, sem contar as traições e retiradas de apoio do MBL, Novo e PSlistas traidores como Bivar, Frota, Janaína Pascoal e Joyce Helmans. Daí, sem a esquerda, sem eles, só resta a pequena base e o centro. Ficar sem negociar com quem quer acordo é suicídio político. Narrativa 5. Frouxonaro. Negativo. Ele peitou sozinho o TSE, na questão das urnas, e quase teve que responder a inquérito meramente por criticar construtivamente as urnas eletrônicas antiquadas brasileiras. Ele ainda foi à ONU e aos Estados Unidos e defendeu a Amazônia. Ele também defendeu, incansavelmente, as liberdades contra a PL de fake news e contra a ditadura sanitária, sendo acusado de genocida por isso, defendeu a abertura dos comércios e das escolas quando quase todos eram contra e tentou evitar isto ao máximo. Ele também foi firme em manter relações diplomáticas com Putin, para garantir a oferta de fertilizantes e salvando o agro e nossa produção alimentar, mesmo sendo duramente atacado e criticado por se aliar ao Putin, quando na verdade foi corajoso em ser neutro politicamente. Enfim, eu poderia ficar citando dezenas de exemplos da coragem e postura do Jair, mas isto aqui já é suficiente para refutar esta porcaria de narrativa de Afrouxonaro, então, vamos para a próxima. Narrativa 6. Bolsonaro é um páreo internacional. Negativo. Ele foi o único presidente a ser autorizado a ir à ONU mesmo sem ser vacinado. Quem recebe uma exceção destas não pode ser considerado a pária. Além disso, Biden praticamente implorou para ele comparecer à Cúpula das Américas. Além disso, a OMC, Organização Mundial do Comércio, disse que o Brasil é essencial para alimentar o mundo e o presidente da OMS, Tedros, conversou amigavelmente com Jair quando ele visitou a Europa e parecia muito à vontade com ele. Isso sem contar a viagem a Dubai, lembra? Narrativa 7. Bolsonaro é anti-vacina. Mentira. Ele não era a favor de vacinas experimentais, mas era a favor da liberdade das pessoas tomarem, se quisessem. Tanto é que fechou várias compras de vacinas quando elas vieram, em janeiro de 2021, assim que foram aprovadas pela Anvisa. Narrativa 8. Bolsonaro é negacionista e é anti-ciência. Discordar de elementos considerados científicos não é ser anti-ciência, é exercer o caráter científico de questionar. E as coisas conclamadas como a ciência nesta pandemia pareciam muito mais dogmas do que ciência. Já que o mero questionamento delas era considerado um crime e a mera oposição a recomendações da OMS, uma agência política internacional não eleita, era considerado a anti-ciência. Além disso, as vacinas atuais não são comprovadamente eficazes e lockdown e afins são inconstitucionais. E não são sequer comprovados cientificamente.
Como se não bastasse isso, Jair era a favor da científica imunidade de rebanho, característica do final de toda a pandemia, e da liberdade dos médicos de receitarem o que a experiência médica deles achar melhor. Logo, ele não é anti-ciência. Narrativa 9. Bolsonaro é genocida. Pior mentira já dita. Genocidas são ditadores como Hitler, Stalin e Mao Tse-tung, estes sim fazendo jus ao rótulo do dicionário, por matarem milhares de pessoas. Jair não só não matou ninguém, como não mandou matar ninguém, nem criou nada para que isso ocorresse. A pandemia, se não levarmos em conta a suposta influência chinesa, seria um mal natural. Logo, se a pessoa não inoculou alguém diretamente com a doença, não pode ser considerado culpado por ela. Além disso, Jair decretou várias leis para tentar conter ela. Narrativa 10. Bolsonaro está queimando, destruindo a Amazônia. Lorota. Não só ocorrem queimadas e incêndios na Amazônia todo ano, os governos do PT, inclusive, tiveram mais do que no atual, como muitas destas queimadas são normais. Até índios praticam queimadas lá. Narrativa 11. Bolsonaro não combate mais a corrupção. Lorota do Moro e companhia. Não só a Lava Jato continuar ativa até seu fim natural, pois ela tinha um prazo para terminar, como o combate à corrupção continuou através de várias ações, as quais divulgarei uma por uma aqui. Evidência 1. Operação Masmorra. Operação Masmorra desarticula organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias. Prejuízo causado pela fraude pode chegar a 4 milhões de reais. Evidência 2. Operação Abriber. PF combate crimes de corrupção ativa. As investigações buscam apurar possível oferecimento de vantagem indevida a empregado da Caixa Econômica Federal. Evidência 3. Operação Disritmia. Operação Disritmia combate corrupção envolvendo profissionais do SUS. PF cumpre 6 mandados de busca nas cidades de Rio Verde e Goiânia. Evidência 4. Proposta de decreto sobre medidas de isonomia e combate à corrupção na administração pública, parte do Decreto de Liberdade Econômica. Governo avança para a última regulamentação pendente da Lei de Liberdade Econômica. Ministério da Economia abre consulta para a proposta de decreto sobre medidas de isonomia e combate à corrupção na administração pública. Evidência 5. Operação Expurgo Avícola. PF investiga crimes de corrupção no interior do São Paulo. Servidor do MAPA estaria, supostamente, fornecendo informações para burlar fiscalizações em troca de vantagens indevidas. Evidência 6. Operação Clerotorium. Operação Clerotorium apura a prática de crimes de corrupção eleitoral durante as eleições municipais de 2020, em Tarauacá, Acre. Polícia Federal descobriu um esquema de compra de votos operado por associação criminosa. Evidência 7. Operação Catilinárias Segunda. PF e CGU apuram desvios de fraudes em contratos de transporte escolar em municípios do sul do Tocantins. Operação Catilinárias Segunda investiga a reprodução do suposto esquema em 6 municípios, prejuízo é de pelo menos R$740 mil. Evidência 8. Renacor tornará mais rápida a troca de informações para investigações, o intercâmbio de boas práticas e as autorizações de operações conjuntas entre os estados. Rede policial do Ministério da Justiça intensificará combate ao crime organizado e outros delitos. Renacor tornará mais rápida a troca de informações para investigações, o intercâmbio de boas práticas e as autorizações de operações conjuntas entre os estados. Evidência 9. Operação Ceagrafia. PF combate corrupção no Ceará. Estão sendo investigadas suspeitas de ilicitudes na condução de processos de execuções fiscais de grandes devedores da União. Evidência 10. Operação Bastidores, terceira fase da Operação Biltre. Polícia Federal deflagra Operação Bastidores de combate a crimes de corrupção. Esta é a terceira fase da Operação Biltre. Evidência 11. 3 anos de radar anticorrupção. Radar anticorrupção dá protagonismo às ações de integridade no Ministério da Infraestrutura. Iniciativa pioneira completa 3 anos com a análise de mais de 2.000 processos e o encaminhamento de 776 denúncias para órgãos de controle. Evidência 12. Operação Vaikra. PF deflagra operação contra fraude a licitações e corrupção no Vale do Paraíba. A investigação é desdobramento da Operação Med Cruz, deflagrada em 2020. Evidência 13. Operação Ho'oponopono. Receita Federal participa da Operação Ho'oponopono. Nova etapa da Operação Água de Prata visa alcançar beneficiários de propina. Evidência 14. Operação Forte do Castelo 2.
Operação Forte do Castelo 2, Receita Federal atua no combate a desvios de recursos públicos no Pará. O grupo criminoso agia principalmente direcionando licitações e contratos para pessoas jurídicas específicas, as quais passaram a receber vultosos recursos da Prefeitura Municipal de Belém, Grande Par. Evidência 15. Delegacias de combate à corrupção são criadas em todas as unidades da Federação. Para encerrar com chave de ouro. Com incentivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, delegacias de combate à corrupção são criadas em todas as unidades da Federação. Adesões consolidam projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Narrativa 12. Bolsonaro odeia os índios. Totalmente falso. O discurso do Jair sempre foi de libertação para os índios. Ao invés de tratar eles como bichinhos de zoológico, forçando eles a viver nas florestas na miséria, ele é a favor dos índios lucrarem com suas terras, por ex. Além disso, ele sempre foi a favor dos índios terem acesso aos básicos dignos da cidade grande, como energia elétrica e internet e, de fato, promoveu isso durante seu governo. E sua ministra, Damares, era uma entusiasta da causa deles, até porque ela adotou uma índia. Narrativa 13. Bolsonaro se aliou a corruptos, agora é amigo do Valdemar, etc. Negativo. O Jair apenas entrou em um partido, pois a legislação brasileira obriga o candidato a estar em um, que não fosse apunhalar ele pelas costas. O PL calhou, simples assim. A adesão do Jair ao PL não implica, em nenhum momento, a um endosso em quaisquer crimes que o Valdemar, ou qualquer outro do PL, possa ter cometido. Além disso, ninguém da direita passou a morrer de amores pro Valdemar e Cia, apenas aceitamos o PL como meio lícito e necessário para a reeleição.